Olá pessoal, tudo bom? Então, continuando aqui, Força Viva, seu caráter imortal. Então, aqui o Krishna Das Kaviraj Goswami, ele está falando sobre as razões que Krishna apareceu na Terra, né? E Krishna revelando a mente dele, né? Ele fala assim, a menos que uma pessoa pratique o serviço devocional, ela não pode ensinar aos outros. Esta conclusão é um fato, de fato, é confirmado em todo a Bhagavad Gita e o Srimad Bhagavatam. Então, se a pessoa não praticar, não pode ensinar. Né? Sempre onde quer que haja um declínio na prática da religiosa, ou descendente de Bharata, e um aumento predominante da irreligião, neste momento eu mesmo desço. Para libertar os piedosos e aniquilar os malfeitores, bem como para restabelecer os princípios da religião, eu mesmo apareço milênio após milênio. Então, aqui, esses versos, né, foram falados pelo próprio Krishna, na Bhagavad Gita, né, no 4º capítulo. Porque se segue, e também os versos que vão seguinte, que vai fazer atenção também do Bhagavad Gita. Esses aqui são do 4º canto, os próximos do 3º canto. Aqui a gente fala assim, se eu não mostrasse os princípios apropriados da religião, todos esses mundos cairiam em ruínas. Eu seria a causa da população indesejada e estragaria todos os seres vivos. Aqui a gente falou isso, né? Todas as ações que um grande homem realiza, as pessoas comuns seguem. E qualquer que sejam os padrões que ele estabeleça, por seus atos exemplares, todo mundo segue. Estou falando isso, né? Então, aí continua falando. Minhas poções plenárias podem estabelecer os princípios da religião para cada era. Ninguém, além de mim, no entanto, pode conceder o tipo de serviço amoroso realizado pelos residentes de Vraja. Então, quer dizer, as poções de Krishna podem estabelecer os princípios religiosos, né, de cada era. Mas esse amor, esse devocional amoroso, espontâneo, do habitante de Vrindavan, do Vrajabhumi, só Krishna mesmo pode revelar isso. Né? Pode haver muitas encarnações totalmente auspiciosas da personalidade de Deus, mas quem além do Senhor, o próprio Senhor Krishna, pode conceder amor a Deus às almas rendidas? Então, quem concede o amor por Deus é o próprio Krishna. Né? Por melhor que sejam as poções plenárias. Né? Porque é algo diretamente com Krishna, né? Entre o devoto e Krishna. Então, a Krishna conhece os devotos na íntegra. Os devotos que conhecem Krishna na íntegra. Aqui, ó. Essa citação das escrituras de Bilvamanga Thakura é encontrada no Lago Bhagavatamrita. Então, é uma citação de Bilvamanga Thakura, um grande devoto Vaishnava, né? Que faz essa citação. Portanto, na companhia de meus devotos, aparecerei na terra e realizarei vários passatempos coloridos. Que já falando, né? Pensando assim, a personalidade de Deus, o próprio Krishna, desceu em Nádia, no início da era de Kali. Então, a gente tem Mahaprabhu, né? Então, Krishna pensando assim, que ninguém além dele poderia mostrar esse serviço espontâneo aos habitantes de Vrindavan, né? Só ele. Então, por isso que ele apareceu, né, na era de Kali agora. Porque Kali Yuga, eu falo começo, mas já se passaram mais de 5 mil e tantos anos, 5.200 anos. Mas como a Kali Yuga dura 432 mil anos, então falta muito tempo ainda, né? Passou pouco tempo, né? 432 mil, 5 mil. Quer dizer, um pouco mais de 1%, imagina. Muito pouco. Então, o significado aqui, o Prabhupada fala que no Pratama Sandhya é o começo, bom, é um termo técnico que fala que é o começo da era. De acordo com os cálculos astronômicos, a idade divide em 12 partes. A primeira dessas 12 divisões é conhecida como Pratama Sandhya. Não estou na primeira parte ainda. O Pratama Sandhya e o Shesha Sandhya, a última divisão da era precedente, formam a junção de duas eras. Então, todo o tempo é dividido em 12 partes. Então, o primeiro chama Pratama Sandhya e a última parte chama Sandhya, Shesha Sandhya. Então, o Shesha Sandhya da Dwapara Yuga e o Pratama Sandhya da Kali Yuga, é a junção das duas, né?
a junção das duas eras. Foi aí, nesse período que Krishna apareceu, Chaitanya apareceu. Parece que é muito tempo, mas diante de milhões e milhões de anos, 5.000 anos é muito pouco. Esse é o fato, né? Então, de acordo com o Surya Siddhanta, né? O Pratama Sandhya de Kali Yuga dura 36.000 anos solares. Olha. Então está explicando aqui, ó. Quer dizer, nós estamos só no primeiro sexto do Pratama Sandhya. Então, segundo o Bhaktisiddhanta, o Pratama Sandhya de Kali Yuga dura 36.000 anos solares. O Sr. Chaitanya apareceu no Pratama Sandhya após 4.586 anos solares de Kali Yuga. Né? Agora já tem mais, né? Tem 500 e poucos anos, então 530 anos é exatamente isso. 530, então tem 5.100 e poucos anos. Exatamente. Exatamente. Nessa era de Kali. Então, aqui Krishna está estabelecendo, né, que ele, provando que Krishna veio mesmo nessa era, né, com seus devotos. Então, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu não é diferente de Krishna, é o próprio Krishna que apareceu, né? E como ele fala aqui, ó. Então, assim, Krishnadasa Kaviraj Goswami fala assim, então assim o Sr. Chaitanya, como um leão, né, apareceu em Nádia. Ele tinha os ombros de um leão, o poder de um leão, e sua voz era como um leão. Então, Chaitanya Mahaprabhu é como um leão que apareceu em Nádia, né? Então ele fala assim, que esse leão que se situa no âmago do coração de toda entidade viva. Assim, ressoando o seu urro, expulse, né, os leões das atividades pecaminosas. Então, assim, ele está orando assim, que o leão, que esse leão do Sr. Chaitanya Mahaprabhu se situe no âmago do coração de toda entidade viva, e assim com o seu urro do leão, ele expulse, afugente, leão fantasai, nossos vícios elefânticos. É um termo poético, né? Assim. Então ele está orando, é Krishna, né? Então o Krishnadasa Kaviraj Goswami está orando para que Chaitanya Mahaprabhu se situe no âmago dos nossos corações. Então, nos seus passatempos iniciais, ele é conhecido como Vishwambara, porque ele inunda o mundo com o néctar de devoção e assim salva as entidades vivas. Então, Chaitanya Mahaprabhu é assim. Vishwambara significa isso, né? Que ele inunda o mundo com devoção e salva todas as entidades vivas. Então ele continua explicando, né? Que a raiz verbal do Brit, do mantra, né? Indica que Vishwambara significa aquele que nutre e mantém. Então o Sr. Chaitanya nutre e mantém os 3 mundos, distribuindo o amor a Deus. Então esse é Chaitanya Mahaprabhu. Então aqui é muito poético, né? Então ele compara Chaitanya Mahaprabhu como um leão, né? E que o seu urro, né? Esse berro do leão, nos purifica de todas as atividades pecaminosas. Tá bom? Vamos continuar no próximo vídeo então. Hare Krishna.